Nesta semana em A Viagem, o destino de Dinah chega ao seu ponto mais emocionante. Depois de reencontrar Bia, ela vive um dos momentos mais tocantes da novela e morre nos braços da sobrinha, em uma cena que vai arrancar lágrimas do público. Mas a jornada dela está longe de acabar. Dinah desperta confusa, sem entender onde está, até perceber a terrível verdade. Ela morreu. Agora, do outro lado da vida, precisa enfrentar um novo mundo, repleto de mistérios e provações. Enquanto isso, o mal de Alexandre volta com força total. Tomado pelo ódio, ele atravessa os limites entre os mundos e possui o corpo de Tel, que, sem controle, humilha Lisa diante de todos. E quando parece que nada pode piorar, Dinah toma uma decisão extrema. Com coragem e amor no coração, ela se lança em uma jornada perigosa e desce até o Vale das Sombras para enfrentar o próprio irmão, no inferno. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Depois do rala e rola na Baía do Haras em que estão se hospedando, Andressa deixa claro a Tonho que o que aconteceu entre eles deve ficar apenas entre os dois. Confusa, a mulher muito nervosa diz: "Eu não sei o que eu vim fazer aqui, nem por que eu estou aqui, mas eu não devia estar aqui. A partir de hoje, eu quero que você me trate de senhora. E tem mais uma coisa, se você quer continuar na companhia de rodeio, essa noite nunca existiu." Na capital, outra sessão espírita começa na casa de Alberto, que reza, dizendo mais ou menos assim: "Sentindo-me uno, com imensa energia envolvente, regido pelos astros, protegido pelos anjos, envolvido pelas forças positivas, aliviado pelo ar, amparado pela terra, aquecido pela chama do amor, guiado pela luz. Peço auxílio e proteção na abertura do caminho que me leva à harmonização com todos os corpos." E Carmen, que agora é frequentadora assídua da casa do ex-patrão, completa: "Ensinai-me a amar, seguir e respeitar o crescimento destinado a todos." Depois, é a vez de Josefa fazer sua oração. E, finalmente, a palavra retorna aos médicos, que abre os trabalhos dizendo: "Ajudai-me a trabalhar o esforço no caminho, da paciência, da constância e da persistência, para que eu possa cada vez mais respeitar a felicidade que me é destinada. O caminho do todo universal, que somos todos nós." Em casa, Raul está preocupado com a esposa, que, naquela altura do campeonato, já deveria ter chegado. Guiomar resolve dar palpite e diz: "Calma, Raul, calma, calma. Eu sei que vocês têm brigado muito, mas você sabe de uma coisa? Eu já até disse para Andressa, se essa tal de Tainá prestasse, não tinha dado confiança para homem casado. Agora, por que vão ficar sofrendo assim por causa de uma mulherzinha dessas?" Sentindo a maldade da sogra, Raul responde: "Dona Guiomar, a senhora pode ter certeza de uma coisa. Eu vou provar para minha mulher que eu estou sendo vítima de uma armação." E a fazendeira, aceitando a provocação do genro, responde: "Sim, sim. Enquanto isso não acontece, é bom ela ficar se distraindo lá com os animais, né? Enquanto isso, não pense em bobagem. Você sabe que a coitadinha tem sofrido tanto. Ela tem uma loucura para ser mãe." Raul estranha a atitude amigável da sogra, mas avisa que não é idiota a ponto de acreditar naquele teatrinho. Guiomar comenta que vai deixar aquela grosseria passar, pois sabe que o moço não está em um bom momento. Mas Raul a interrompe e afirma: "Aí é que a senhora se engana. Eu sei muito bem o que eu digo. E vou lhe dizer mais uma coisa. Meta na sua cabeça que nada no mundo vai me fazer me separar da minha mulher. Eu vou desmascarar a senhora. Está entendendo?" Andressa chega em casa toda espevitada, e o rapaz diz que estava muito preocupado com ela e coisa e tal. Mas a mulher, sem dar uma palavra, corre para o quarto. Raul vai atrás dela e pede desculpas, afirmando que não deveria tê-la deixado sozinha. Mas Andressa o rejeita. Mesmo assim, o rapaz não perde as esperanças e afirma que os dois juntos vão desmascarar Tainá. Ainda muda? Andressa se tranca no banheiro e tenta assimilar o que acabou de fazer com Tonho. Raul insiste mais uma vez e abraça a esposa com todo carinho, sem sequer perceber que acaba de ganhar um par de belos cornos. Chorando, Andressa até tenta confessar o que aconteceu, mas o rapaz pede que ela não diga nada. E chorando, ele diz que nenhum deles merece toda a desgraça que está acontecendo na família. Na casa de Alberto, outra vez a médium incorpora Alexandre e diz: "Não quero voltar lá nunca mais. Me enchi. Quero sair dessa. Faço qualquer coisa. Me ajudem." O médico começa a conversar com a entidade e diz que todo mundo ali o ama. Mas ele não se convence e diz: "Amor? Papo furado. Ninguém ama ninguém. Tudo mentira. Quando penso que vou escapar, me prendem. Tudo culpa deles, mas eles me pagam." Concentrado, Alberto responde mais uma vez, dizendo: "Que pena, Alexandre. Eu pensei que o sofrimento tivesse abrandado o seu coração. Enquanto você viver com esse ódio, ficará sempre preso na escuridão. Alexandre,
Deixe que a luz do amor ilumine o seu caminho, o seu coração. Perdoe. Revoltada, a entidade diz que jamais vai perdoar aqueles que o traíram e desincorpora. Na vila, Agenor conta a Lisa que os preparativos para seu casamento com Fátima estão indo de vento em popa, mas a cabeleireira estranha o gasto da patroa e diz que não sabia que a mulher tinha tanto dinheiro. Porém, o taxista, que está nas nuvens, rebate. Sabe o que é? Eu logo saquei. Sabe aquela figura, aquela elegância? Sabe? Quem tem mesmo, no duro, não precisa mostrar. Não precisa ficar alardeando por aí. Inesperadamente, os dois recebem a visita de Tibério, que, assustado, conta que acabou de passar por um problema muito sério, pois uma das crianças enfiou um grampo na tomada, tomou um choque e ele acabou tendo que levar o menino para o pronto-socorro. Apesar das críticas de Agenor, Tibério humildemente explica que o incidente provocou um curto-circuito que deixou a casa sem luz e queria saber se o vizinho não poderia dar uma mãozinha para resolver o problema. Agenor prontamente se dispõe a ajudar, mas tenta tirar proveito da situação. Só que Lisa o impede e garante a Tibério que o pai não só vai ajudar, como também vai resolver o problema, sem cobrar nada, e vai empurrando o sujeito porta afora. No quarto, Carmen conversa com Lisa e diz que Sininha ficou com Adonai no hospital, mas quer saber por que a mulher anda reclamando tanto do noivo. A mulher acaba percebendo que a amiga não está bem, e Lisa confessa que Theo procurou por ela para dizer que tudo tinha sido muito bacana e coisa e tal, mas só foi até lá para pedir perdão. Mas acaba confessando que ficou decepcionada com a atitude do moço, mais uma vez, apesar de ainda gostar muito dele. Enquanto isso, Teodoro conta com detalhes a Diná o que aconteceu durante sua conversa com Lisa mais cedo. A mulher começa a rir e comenta: "Mas Theo, você queria o quê? A Lisa está esperando uma dica sua? Que você quer voltar e você chega lá e faz um pedido de perdão e ponto? Aí não dá, né? Você fez tudo errado. Não teve a menor sensibilidade." O cara acaba confessando que tem medo de voltar com a ex-namorada e, de repente, voltar suas crises novamente, e ainda diz que acha não ter o direito de estragar a vida da moça novamente. Diná então aconselha o ex-marido a encontrar uma outra maneira de se aproximar de Lisa. Na vila, Zeca compõe uma nova canção e Sofia participa, dando dicas aos maridos. Fernando liga para a garota, combinando a aula de violino, e Zeca fica enciumado, mas percebe que a mocinha está triste e quer saber por quê. Sofia diz então que acha que Fernando é o tal Eros, e por isso está muito confusa. Zeca se enche de coragem e tenta mais uma vez contar seu segredo, mas a garota diz que prefere conversar mais tarde. Nesse meio tempo, Estela e Diná continuam procurando por Bia. No além, Samuel e Carlota continuam disseminando seus ensinamentos junto com Júlia. Otávio comenta com André que entendeu que estão falando sobre o livre-arbítrio e comenta que Alberto sempre falava sobre isso com ele. Algumas horas mais tarde, as irmãs voltam para a casa da ex-modelo, decepcionadas, pois não conseguiram encontrar nenhuma pista sobre Beatriz. Tentando animar a irmã, Diná garante que vai encontrar a sobrinha e pede que Estela confie nela. No cafofo, Ismael, grudado numa garrafa de uísque, briga outra vez com Regina, acusando a mulher de ter sido culpada pelo sumiço de Bia. Regina se defende e diz: "A Bia sumiu quando ela leu aquele papel que a Diná esfregou na sua cara. Não vem que não tem, está bom? Você vivia dando de bacana, jogando paizão. De repente ela descobre que você é traficante e isso vira qualquer garota de 14 anos. Ismael, cada vez mais furioso, imprensa a comparsa contra a parede e diz: "Para com esse papo para cima de mim. Para com esse papo. Eu estou te avisando. Para com isso. Eu estou te falando." Regina reage e os dois acabam caindo na cama, numa intensa luta corporal. Sueli aparece para defender o chefe e pergunta se ele quer que ela faça Regina calar o bico de uma vez por todas. Ismael ameniza a coisa, dizendo que está tudo de boas, alegando que Regina só está um pouco nervosa, porque os dois estão há mais de um mês fora de circulação. Bia decide perguntar a Igor sobre o amor, lembrando que sua tia sempre disse que a primeira vez de uma mulher tem que ser especial e coisa e tal, e o rapaz, sorrindo, responde: "Existem 3 coisas essenciais em qualquer relação, Bia, que estão dentro da gente e que a gente tem que escutar. Nossa própria consciência, nosso coração e o nosso corpo. Bia, se eu ouvir o seu corpo, seu coração pode armar um problema enorme, que vai desde uma grande decepção amorosa até uma gravidez indesejada, e até mesmo a AIDS. É aí que entra a consciência, Bia. É sempre importante ouvir o que ela tem a dizer. Tem um ditado chinês que diz que antes da hora ainda não é hora. Depois da hora já não é mais hora. Só é hora na hora. Pensa." Na casa de Adonai, Sininha percebe que Juquinha não apareceu, e uma das crianças conta que foi Agenor que afugentou o garoto, pois ameaçou chamar a polícia por causa do incidente com a eletricidade.
O taxista aparece e a dona da pensão pega o cara de jeito, avisando que ele vai ajudar a procurar o garoto no táxi e arcar com todas as despesas, até encontrarem o menino. Theo resolve falar com Carmen sobre Lisa e começa com a mesma lenga-lenga, dizendo que está com medo e coisa e tal. Sem saco para ouvir a ladainha do sujeito, manda o cara ir à luta e reconquistar sua amiga, garantindo que Lisa ainda é apaixonada por ele. Sininha e seus amigos chegam à casa de Adonai tarde da noite e contam a Tibério que não conseguiram encontrar Juquinha. Tibério quer avisar a polícia, mas Boca explica que isso não vai dar em nada. De repente, Mauro tem uma ideia. Agenor diz que vai embora, mas Sininha, furiosa, manda o vizinho buscar à noite, pois precisa da ajuda dela também para achar o tal Juquinha. Mauro e Bárbara acabam encontrando o menino na casa de Rubi, e o arquiteto conta a Tibério que lembrou que a cachorra do rapaz deu cria. E como o moleque adora bicho, só poderia estar ali. De repente, a galera se dá conta que tem uma faixa estendida na rua, dizendo o seguinte: sou cego, burro e louco, mas amo você, Lisa, me perdoa. A cabeleireira chega em casa com Fátima e fica surpresa, mas a dona do salão comenta: que romântico. O homem está ajoelhado aos seus pés. Furiosa, Lisa avisa que já sabem quem fez aquilo e diz em alto e bom tom que Carmen vai pagar caro por aquela surpresinha. Em casa, Fátima tenta argumentar com a garota, tentando convencê-la a interpretar aquilo de outra maneira. Mas a moça, furiosa, diz: o que ele está pensando que eu sou? Um cachorro? Uma idiota que ele chuta assim, depois chama de volta? Psiu, vem, e eu vou correndo a hora que ele quer? Qual é? É? Eu, hein? Agenor chega em casa e quer saber o que está acontecendo. Fátima explica que Theo quer fazer as pazes, mas Lisa não quer. O taxista resolve dar palpite e diz que gostaria de ter o arquiteto como genro, sugerindo que os dois casais poderiam se casar ao mesmo tempo. Lisa fica ainda mais furiosa e grita com o pai, dizendo que não vai se casar com ninguém, e pede a Fátima que tire o noivo dali antes que ela faça uma besteira. O pessoal acaba arrastando Lisa à força para fora de casa e vê que o arquiteto está em cima de uma escada super alta. Indignada, a garota pede baixinho que o moço desça dali imediatamente. Theo acaba descendo da escada e vai direto até Lisa, entregar um balão em forma de estrela dizendo: é pra você. Você não queria isso? Está aí. Tudo isso aqui é pra você. Ismael tenta fazer contato com seus cúmplices pelo rádio do Cafofo, mas não consegue e volta a atacar Regina, perguntando se a mulher o está espionando. A mulher reclama, dizendo que está entediada, mas o cara resolve engrossar e avisa que a cara dela de quem comeu e não gostou o está deixando ainda mais irritado. Regina diz que não está mais disposta a aturar os ataques do comparsa, lembrando do tempo do cassino em Itatiaia, quando era obrigada a disfarçar para Bia o tempo todo. Ismael manda a mulher não tocar no nome da filha, mas como Regina não tem nada melhor para fazer, decide atazanar a vida do sujeito, dizendo: você adora a sua filha, né, Ismael? Gosta tanto? Não? Faz mais de mês que ela está sumida e você não está nem aí. A Estela pode ser uma babaca, mas ela gosta da filha de verdade. Ela sim se preocupa com a filha. Até você ela teve que aturar procurando a Bia. Quê? Vai me dar mais uma surra? Mais uma surra não vai fazer diferença. Agora, eu acho que você devia se cuidar. Prestar atenção nos seguranças, entendeu? Porque eles vão acabar achando que você não é chegado em mulher, honey. E por que você não banca o homem só pra variar? O cara, então, agarra a mulher com violência. Só que desta vez é pra fazer outra coisa. Nesse meio tempo, Alberto conta a Diná sobre a conversa que ele e Queiroz tiveram contato, comentando que o rapaz reagiu com muita violência e acabou sendo obrigado a ser grosso com o rapaz. Diná quer saber mais detalhes e o sujeito então conta. O Tato está passando por uma fase péssima. Ele está... A impressão que eu tenho é que ele está querendo acabar com tudo de uma vez, querendo zerar para começar uma nova vida, um caminho novo. O Queiroz me mostrou o que ele gasta por mês, em noitadas, em boates, uma coisa impressionante. Dá para sustentar umas 3 famílias, sem exagero. Alberto conta ainda que foi até obrigado a ameaçar o afilhado com uma ordem judicial protetiva para Dudu, e explica: eu sou tutor do Eduardo e tenho poder legal e obrigação moral de defender os interesses dele, os direitos dele. Estela percebe que Theo está demorando e Diná conta que teve uma conversa com o ex e espera que ele esteja bastante ocupado, tentando reconquistar Lisa. Alguns momentos mais tarde, Lisa chega com Theo aos apartamento do rapaz e começam a conversar sobre o espaço, até que o arquiteto pergunta se a moça gostaria de morar ali. O rapaz acaba admitindo que está cheio de planos e comenta que seguiu o conselho de Diná, que o mandou procurar por Carmen e pedir ajuda à amiga para que ela intermediasse a volta do casal. Os dois então decidem que é hora de parar de falar e colocar outras coisas em dia também. Nesse meio tempo, Carmen descobre que os cirurgiões decidiram não mexer na testa de Adonai ainda
E o médico explica que aquela técnica trabalha primeiro com a pele sã, até que ela seja suficientemente expandida para poder substituir a pele danificada. Mas avisa que o tratamento é longo e só poderão fazer outra cirurgia dali a 3 meses. Adonai fica nervoso e diz que não quer mais saber de nenhuma cirurgia, mas Carmen insiste e pede para o namorado não desistir. Tato e sua turma chegam tocando o terror em Itatiaia e decidem subir na torre da igrejinha para badalar o sino, acordando a cidade inteira. No meio da madrugada, Glória recebe uma ligação do padre, contando o que está acontecendo, e a governanta pede ao sacerdote para não chamar a polícia, avisando que vai pedir a um amigo da família para ir até lá resolver aquela situação. Já em casa, Estela e Alberto conversam sobre a mudança no comportamento de Diná. Mas o telefone toca e o médico fica sabendo do rolo que o afilhado armou na Serra Carioca e diz que está indo imediatamente para lá e pretende trazer o rapaz de volta com ele. Assim que desliga o telefone, o médico, furioso, conta todo o babado que Tato e sua turma aprontaram em Itatiaia, acrescentando que, além de invadirem a igreja, agora a corja está revirando a casa de Itatiaia de cabeça para baixo. Diná sonha novamente com Otávio, mas dessa vez, os dois estão desfrutando seus momentos juntos há séculos atrás. No além, Otávio acorda assustado, depois de uma soneca, mas não entende o que está acontecendo. E, algumas horas mais tarde, Alberto chega à casa de Itatiaia, que está uma zona e a galera está espalhada, desmaiada por todos os cantos, depois da cachaçada da noite anterior. Furioso, o médico toca o terror. Ele acorda Tato, puxando o rapaz pelo braço e dizendo para irem embora, enquanto expulsa os amigos do moço. Alberto passa um sermão no afilhado, que se defende, dizendo que ele e os amigos só estavam se divertindo um pouco. Mas o médico, cada vez mais bravo, diz: "Olha só para isso. E não tenta se enganar se não está se divertindo. Você está se destruindo. E isso eu não vou deixar acontecer. Não por sua causa. Você é um bagunceiro, ingrato, um vândalo. Mas é por causa do seu pai. Você, Tato, você não passa de um covarde. É esse o exemplo que você está querendo dar pro Dudu?" Mas Tato continua desdenhando o padrinho. E depois de dizer que faz o que quiser de sua vida, comenta: "É até bom você falar nisso, porque o Dudu pode seguir o exemplo que ele quiser. Ele pode seguir o meu exemplo. Agora, se ele não quiser, ele pode seguir o teu exemplo, porque aí ele vai crescer um bobão que até para respirar tem que pedir licença para Deus." Alberto manda o playboy calar a boca novamente e avisa que o rapaz vai voltar com ele pro Rio, deixando bem claro que o moço pode escolher em ir por bem ou ir por mal. Zeca e Sofia chegam empolgados com a apresentação do músico, que agradece à esposa, dizendo que não teria conseguido tanto sucesso se não fosse por ela. Sofia diz que aquilo não é verdade e que o cara tem muito talento, mas avisa que vai se deitar. Zeca pede para conversar um pouco com a garota e quer saber quando ela vai ser sua mulher de verdade. Sofia responde que isso só vai acontecer quando ele a amar, e o músico decide confessar tudo, dizendo: "Quando eu te amar, mas eu te amo. Há muito tempo, eu só estou esperando um sinal teu. Diz que me ama também, por favor." A garota acena com a cabeça dizendo que sim, e finalmente rola aquele beijo apaixonado entre o casal. E bora tirar o atraso. No dia seguinte, todo feliz, Zeca acorda sua esposa com todo o carinho e Sofia simplesmente adora. O rapaz chega até a levar café na cama para Sofia e fica emocionada com a atitude do rapaz. Mas a surpresa está no cartãozinho, que diz o seguinte: "Para minha psique, do seu Eros." Chateada, Sofia quer saber por que o rapaz a enganou todo aquele tempo. E o rapaz, então, se explica: "Calma, não é nada do que você está pensando. Eu não tive intenção nenhuma de te magoar. Poxa, você para mim é como uma princesa. Mas eu era o mendigo. Família rica, abastada, e eu não tinha nem onde cair morto. Estudou nos melhores colégios, toca violino, fez conservatório. Eu não. Tocando de ouvido, estudei tudo sozinho. Eu me apaixonei por você, mas eu não sabia como chegar. Aí eu lembrei da história do Eros e Psique." Sofia atira a bandeja pro lado e quer saber por que o rapaz não contou tudo antes, dizendo que nunca vai perdoá-lo e o mandando ir embora de casa. Chorando, a garota diz: "Sai da minha vida. Eu perdi o meu filho, Zeca. O nosso filho. Você não teve a coragem de me contar a verdade. Sai daqui. Eu já ouvi até demais. Sou uma boba, uma idiota, procurando o meu Eros. E ele aqui, debaixo do meu nariz. Meu Deus." O músico então alega que tentou contar seu segredo diversas vezes, procurando consolar a mocinha. Mas ela continua cada vez mais triste, dizendo que acabou perdendo tudo. Mais uma vez, Sofia manda Zeca embora, e o rapaz não tem outra saída a não ser obedecer. No dia seguinte, Diná, que está tomando café da manhã, comenta com a mãe que sonhou novamente com Otávio. E Maroca se dá conta de que a orquídea que a filha recebe diariamente ainda não chegou. Diná diz que logo a flor chega,
mas não sabe o que vai fazer se elas não chegarem mais. Teodoro aparece de mãos dadas com Lisa, e Dinah fica feliz em saber que os dois reataram. O arquiteto aproveita para convidar a ex para ser madrinha de seu casamento com a cabeleireira. Alberto já está na casa do falecido e Glória conta que Tato continua dormindo, mas Dudu está ótimo e só quer saber de rodeio. O garoto aparece, dizendo que quer comprar um pônei chucro e pede dinheiro a Alberto. Nori, por sua vez, conta que conversou com o pai, e o jardineiro prometeu construir uma baia para o animal. Alberto autoriza a compra e os garotos pulam de alegria. Tonho chega bem na hora, e o médico aproveita para agradecer aos rapazes e autoriza o negócio do pônei chucro. O peão então revela que vai dar o animal de presente para o menino. Na casa de Lisa, todo mundo comemora a volta da moça com Teodoro. Mas Zeca aparece e conta que brigou com a esposa e Sofia o colocou para fora de casa. O rapaz explica que, depois de uma noite maravilhosa, ele resolveu contar que era o pai do filho que a mulher perdeu. E Lisa, passada, se dá conta de que o irmão era o tal Eros e simplesmente não consegue acreditar. Agenor tira onda da cara do filho, mas o músico, arrasado, diz aos pais que não vê graça nenhuma naquela situação. Na locadora, Dinah fica sabendo que os negócios estão indo tão bem que Carmen está até pensando em montar uma filial. Dinah concorda com a ideia, mas avisa que precisa ir embora, pois tem que tratar de um assunto inadiável. Do lado de fora, Dinah reconhece a motocicleta de Alexandre e, ao se aproximar, acaba encontrando Tato. A mulher se explica, dizendo que aquela era a moto de seu irmão, e de repente ficou com muita saudade. Tato pede desculpas por seu comportamento no outro dia, e Dinah, dizendo que aquilo já passou, pede ajuda aos rapazes para encontrar Bia. O moço se oferece para levar Dinah até o local em que viu a menina passando. A mulher se enche de esperança e diz que vai em seu carro, mas Tato prefere ir de moto. Sem perceber, Dinah acaba dando carona aos espíritos de seu falecido irmão. Mas antes de partir, olha para Tato e comenta que Alexandre sempre a levava para passear, e às vezes não consegue acreditar que o rapaz morreu. Os dois, então, decidem iniciar sua caçada a Beatriz e partem em direção a Búzios. Alexandre decide ficar, e como se já soubesse o que iria acontecer, diz a si mesmo que é melhor mesmo que a irmã vá procurar pela sobrinha. Nesse meio tempo, Bia decide acompanhar Igor na pescaria, e toda animada vai pegar seu casaco. Nesse meio tempo, Tato e Dinah chegam aos local onde a garota foi vista, e o rapaz garante que foi ali que viu, pela última vez, sua antiga namorada, contando que viu a menina passando num jipe, acompanhada de um coroa. Tato avisa que vai dar uma volta de moto, para ver se descobre alguma coisa sobre Beatriz, e pede a Dinah que desça à praia pelas pedras. A mulher começa a caminhar por ali, e de repente, ela enxerga a sobrinha, que está curtindo a paisagem, em cima de uma pedra, enquanto acompanha o amigo na pescaria. Dinah corre em direção à garota, e chorando, abraça a menina dizendo: "Ah, meu amor, criança, está bem? Deixa eu te olhar. Eu nunca me perdoaria se tivesse acontecido alguma coisa com você." Abraçada à tia, Bia pergunta pela mãe, mas Dinah não responde. A garota percebe que a mulher está desacordada e, assustada, chama por Igor, que corre o mais rápido que pôde em direção à menina. No rio, Alberto reclama com a namorada e diz que não sabe mais o que vai fazer com Tato e coisa e tal, mas, de repente, no meio da conversa, Stella para de falar, deixando o médico preocupado. A mulher desmaia de repente e Alberto, sem entender nada, fica ainda mais apavorado. Stella, mal conseguindo falar, balbucia: "Dinah, ó, minha irmã." Alberto tenta acalmar Stella de todas as formas, tentando entender o que a namorada está tentando dizer sobre sua irmã. De repente, a mulher consegue dizer que sua irmã morreu, mas o médico não quer acreditar. Desesperada, Stella tenta convencer o namorado de que está realmente dizendo a verdade e, completamente atordoada, começa a gritar: Ela parou! Ela se foi! Ela foi! Não! Ela me abandonou, Alberto. Ela me abandonou, meu Deus." Enquanto isso, Bia tenta fazer a tia acordar, mas Igor se vê obrigado a dizer que não é possível fazer mais nada por Dinah, pois a mulher faleceu. Bia começa a chorar, sem acreditar que sua madrinha acabou falecendo em seus braços. Nesse meio tempo, Stella tem uma crise nervosa e diz a Alberto que nunca mais vai ver Dinah. E, aos prantos, pergunta: "Você não percebe? Eu sei! Meu Deus do céu!" Vendo que não tem jeito de acalmar a mulher, o médico se irrita e diz que vai ligar para Dinah, pois só assim ela vai ficar mais tranquila. Porém, não adianta nada e Stella continua jurando que a irmã morreu. O telefone toca naquele exato momento e Alberto recebe a notícia, mal podendo controlar suas emoções, mas principalmente percebendo que Stella tinha razão todo aquele tempo. Alguns momentos mais tarde, no hospital, Theo avisa a família que já estão levando o corpo da ex-mulher para o velório,
Mas, quando ela passa pelo corredor, Stella não se aguenta e se atira sobre a irmã morta. Bia acaba aparecendo no hospital e vai direto falar com a mãe, que, ao ver a menina, se enche de um pouco de felicidade. As duas se abraçam emocionadas e Bia conta que Dinah morreu nos braços dela. Dudu chega em casa e, ao ver a foto do falecido pai, pergunta a Glória se Dinah vai encontrar Otávio no céu. Glória responde que sim e tenta consolar o garoto, que não para de chorar. Na vila, todo mundo está arrasado com a morte de Dinah. Carmen resolve mudar de assunto e pergunta a Lisa se ela está sabendo alguma coisa sobre o abaixo-assinado que está correndo pela vila, pois querem tirar as crianças da casa de Adonai, pois estão sendo acusadas de serem pivetes e ladrões. A cabeleireira não acredita em tamanha barbaridade e Carmen, chateada, diz que está falando muito sério. O assunto entre as amigas volta a ser a morte de Dinah e Bárbara não se conforma com a partida da antiga patroa. Mas Carmen jura que a mulher continua viva em espírito, afirmando que o espírito nunca morre. Raul também está inconformado com a morte da irmã, mas Alberto resolve dar instruções à família, dizendo que Maroca só deve acordar no dia seguinte, e aí, sim, vai precisar de todo o apoio da família. Enquanto Guiomar avisa que vai preparar um chá, o médico conta que Stella decidiu se mudar para a casa da irmã, e, no dia seguinte, ele vai levar as coisas da namorada para lá. Alberto ainda comunica que Stella decidiu não contar nada para Patty ainda e ir preparando a garota para a notícia aos poucos. Nesse exato momento, a garotinha entra toda saltitante na sala e Raul resolve pegar a menina no colo, mas ela percebe que o tio está chorando. Ele dá uma enrolada na sobrinha e diz a ela que não pode jogar bola dentro de casa, mas Patty alega que sua mãe sempre joga com ela. O clima fica ainda mais pesado e Alberto faz sinal para Maria entregar a garotinha. Assim que as duas saem, o médico, que já tem tudo planejado, diz: se a gente souber levar, ela não vai perceber logo. Ela vai perguntar da mãe e nós vamos dizer que, sei lá, que Dinah viajou. Aos poucos, ela vai saber a verdade. Hoje fica assim, não fica? Preocupado com Stella, Alberto jura que pode garantir a ela que lá onde está, Dinah está muito bem. Nesse meio tempo, a mulher acorda no além, mas não entende muito bem onde está. Ela pergunta a Carlota que lugar é aquele e quem foi que a levou para lá. A moça diz que ela chegou ali sozinha e coisa e tal, mas Dinah começa a rir e diz que não faz a menor ideia de onde está. Porém, precisa muito falar com sua irmã, pois tem algo de muito importante para contar a ela. Carlota diz que a irmã de Dinah não se encontra naquele local. E, de repente, a ex-modelo se lembra de ter encontrado a sobrinha, que estava desaparecida há mais de um mês. Ela diz ainda que se lembra que desmaiou depois de sentir uma dor muito forte no peito. E por isso, devem ter levado ela para aquele lugar. Carlota pede que a moça fique calma e avisa que ela não vai poder falar com ninguém por enquanto, mas sai para chamar Samuel. O rapaz chega e Dinah pede para falar com Alberto. O rapaz diz que o médico é um grande amigo de todos ali, e a mulher decide insistir em saber o que está acontecendo, contando que já está bem melhor e só está com um pouco de vertigem. Dinah reclama suas joias, mas Carlota a interrompe, dizendo que é melhor ela descansar mais um pouco. O tempo passa, Dinah acorda e resolve dar um passeio pelo nosso lar. Ela acha tudo muito estranho e até confunde uma das crianças com sua filha. Depois de caminhar pelos jardins do além por algum tempo, Dinah tenta entender o que está acontecendo. Theo entrega as chaves da casa de Stella a Raul e diz que o imóvel já foi entregue ao proprietário e está tudo certo. O rapaz diz que admira muito sua mãe, pois não sabe como Maroca consegue ficar de pé naquela situação, mas está preocupado com Stella, que não dorme, não come e não reage à morte da irmã. Theo, então, garante ao amigo que, como a cunhada tem Bia, que voltou para casa, e também tem Patty. Com o tempo, ela vai acabar reagindo. Bia decide cuidar um pouco da mãe, que está arrasada, atirada na cama de Dinah e se abraça nela, pedindo que a mulher tenha força para lutar. Porém, Stella repassa milhares de vezes na sua cabeça a promessa que as duas fizeram há algum tempo atrás. Nesse meio tempo, Regina mostra a Ismael o jornal com a notícia sobre a morte de Dinah, comentando que foi publicado um convite para a missa de 7º dia da mulher. Ismael começa a rir, e Regina fica desconfiada, querendo saber se o comparsa teve alguma coisa a ver com a morte da ex-cunhada. Mas o bandido jura que, dessa vez, ele não é o responsável. Porém, ela teve o que merecia. O sujeito ainda comenta: agora, a Estelinha, minha princesa, está vulnerável, perdeu a força. Agora é só esticar a mão e agarrar. Enquanto isso, Dinah continua caminhando pelo paraíso, quando encontra Carlota e, assustada, quer saber o que está fazendo ali. A mulher acaba conhecendo Júlia e descobre que está no nosso lar, mas insiste em falar com a família, dizendo que precisa de um telefone de onde possa ligar. Dinah fica ainda mais surpresa que ali não existe telefone e sai indignada.
caminhando ainda mais apressadamente e perguntando a todo mundo onde e como pode ligar para seus parentes. Enquanto isso, a missa de 7º dia de Dinah acontece, com a presença não só da família, mas de todos os amigos e funcionários da ex-modelo. Maroca precisa ser carregada por Stella e Alberto, que acomodam a vovó num dos primeiros bancos da igreja, bem de frente ao altar. A tristeza é visível no rosto de todos, inclusive de Igor, que decidiu estar presente junto à família, naquele momento. Em casa, Maria diz a Bia que todo mundo saiu para ir à missa, mas logo estarão de volta e tenta distrair a menininha, jogando bola com ela. No nosso lar, Carlota, que sempre está cercada por crianças, se aproxima de Dinah e quer saber como ela está se sentindo. Revoltada, a mulher diz que acredita estar no sanatório, mas pede à moça que conte a ela a verdade, pois já passou por muita coisa e consegue suportar. Dinah então tenta achar uma explicação por Alberto e Stella não terem ido visitá-la naquele local e coisa e tal, e Carlota se vê obrigada a contar que ela não está com nenhum problema mental. A mulher insiste e ainda diz que sua memória anda muito comprometida, e a moça então explica que ela está em processo de restabelecimento e por isso está ali. Dinah sai furiosa e encontra Natália pelo caminho, que conta que já está naquele lugar há muito tempo e foi para ali por causa de uma pneumonia. Sem entender muito bem o que a mulher está falando, Dinah acaba concordando e ainda diz que acha que tem algo de muito esquisito naquele lugar. Natália reclama mais um pouco e diz que não consegue se acostumar com esta situação, no que Dinah concorda e ainda pergunta se a colega já conseguiu falar com o diretor. A mulher diz que sim e ainda conta que tem tido aula todos os dias para tentar se acostumar com sua nova situação, mas está sendo muito difícil. Com pena de Natália, Dinah convida sua nova amiga para dar uma volta por ali. Observando tudo, Daniel comenta com André que Dinah precisa ser esclarecida, mas o mestre responde que a mulher já está passando por esse processo. Dinah encontra Samuel e interrompe os ensinamentos do rapaz, dizendo: "Vem cá, ô Samuel, você não me falou que conhecia o Dr. Alberto? Então, ninguém sabe dele aqui, nem da minha irmã." O irmão de Luz, dizendo que a mulher está muito ansiosa, a convida a se sentar e descansar um pouco. Mas Dinah, cada vez mais inquieta, não quer saber de conselho e exige falar com sua família. Samuel, então, explica que não tem ninguém ali da família da mulher, mas ela não acredita e garante que sua irmã jamais a deixaria sozinha. "Eu quero falar com a minha família, mas não tem ninguém aqui da sua família. A Stella nunca ia me deixar sozinha." O rapaz tenta argumentar que, talvez, Stella esteja cuidando de Maroca e coisa e tal, mas não adianta. Dinah continua reclamando e diz: "A minha mãe não precisa de cuidados. Depois, é um absurdo. Onde é que já se viu um hospital que não tem um telefone? Eu quero falar com eles e não posso." Mais uma vez, Samuel tenta explicar de uma forma sutil que ali a comunicação é feita de uma outra maneira. Mas a mulher, mais revoltada do que nunca, resolve ser sarcástica e diz: "Sei, com certeza pelo radar. Olha aqui. Ou aqui não tem telefone, ou vocês estão me impedindo de falar com a minha família. A gente vai na administração agora." Surpreso, Samuel pergunta de que administração Dinah está falando. Ela então explica: "Deve ter alguém em algum lugar onde a gente possa." O rapaz finalmente entende e, apontando para um vale que tem ali perto, diz que lá ela pode procurar pelo irmão André. Dinah começa a rir e diz: "Logo vi. Um religioso. Não vai dar certo nunca. Nós falamos línguas diferentes, meu caro." De qualquer forma, a mulher se arrisca e vai procurar por André, que está pregando ao seu rebanho. O mestre recebe a moça, dizendo que estava à sua espera, e Dinah vai direto ao assunto, querendo saber se ele é alguma espécie de religioso. André diz que é um filho de Deus, como todo mundo, mas a mulher insiste e quer saber se ele é o diretor daquele lugar. Mais uma vez, André é evasivo e diz que é uma espécie de orientador. Cada vez mais desesperada, Dinah quer saber por que foi parar ali e por que não pode ver Alberto e sua irmã. O mestre explica que, por enquanto, é impossível ela ver qualquer um de seus familiares, mas Dinah não se conforma em estar sozinha. Para completar, Dinah quer saber quem a levou para lá. Porém, quando André responde que foi o destino, a mulher perde as estribeiras e coloca em jogo a seriedade do lugar. Indignado, André responde: "Aqui não existe isso, Dinah. Aqui, tudo é feito com a maior seriedade, amor e compreensão. Todos estão aqui para ajudar e serem ajudados. Você não está sozinha. Todas as pessoas com as quais você cruzou são filhos de Deus, como você. Então, são seus irmãos." Dinah insiste mais uma vez em ver Stella, e André é obrigado a ser firme, afirmando que ainda não é o momento certo, e ela precisa ter um pouco mais de paciência. Quase chorando, a mulher diz: "O senhor está querendo me dizer que eu estou confinada aqui? Afinal de contas, que lugar é esse? É um hospital? Um hospício?" André explica que ali é um lugar de recuperação, mas Dinah não quer saber, e avisa que não está sentindo nada. Por isso não entende do que precisa se recuperar. O mestre tenta explicar que ali também é uma casa de aprendizado, mas a mulher,
cada vez mais revoltada, responde: eu não estou interessada em aprender coisíssima nenhuma. Júlia aparece e diz ao irmão André que estão pedindo a presença dele. Mas Dinah insiste mais uma vez, e o homem é obrigado a dizer a ela para não ter pressa, pois isso não vai ajudar em absolutamente nada. Sem entender nada, Dinah conversa consigo mesma e diz: Estela, Alberto, mamãe, por que vocês me abandonaram? Caminhando mais um pouco por ali, Dinah encontra novamente Natália e quer saber o que a mulher aprende nas aulas que diz assistir. Ela diz que tem ensinamentos, mas Dinah diz que aquilo ali é um hospital e não um colégio. A mulher quer saber se sua nova amiga recebe parentes e amigos, mas Natália, se dando conta que Dinah ainda não sabe de nada, diz que não tem nenhuma visita, explicando que só tem um irmão e ele também está lá. Dinah fica furiosa e diz que as duas têm que protestar, pois não podem impedir a visita dos parentes e familiares, e ainda não entende como um hospital pode não ter sequer um telefone, afirmando que aquele lugar parece mais uma prisão. Natália, então, comenta que está vendo que vai ser difícil para a amiga aceitar a situação, da mesma forma que acontece com ela. Dinah avisa que não está disposta a ficar com os braços cruzados e diz: olha, a gente fala com o pessoal, reúne todo mundo e faz um protesto. Natália joga um balde de água fria na amiga, contando que também tentou fazer aquilo quando chegou ali, mas não deu resultado, porque a maioria já se acostumou com a ideia e se sente feliz. Dinah, entendendo cada vez menos o que está acontecendo, alega que é impossível para ela viver longe da família e coisa e tal. Mas Natália a interrompe e conta: quando você chegou aqui, deu adeus a toda essa gente. Nunca mais você vai rever a sua família. Eles estão vivos, Dinah, e você está morta. Dinah fica pasma com a revelação de Natália e acha que a mulher está fazendo uma brincadeira de mau gosto. Mas ela explica à recém-chegada Alzalém que tem muitas pessoas que levam um longo tempo para acreditar na morte. Sem acreditar muito no que está ouvindo, Dinah acha que a amiga está meia tantã e pergunta mais uma vez se ela acredita mesmo que tenha morrido. Com um sorriso no rosto, Natália responde: você também está morta. Todos que aqui estão. Você está pensando que eu sou uma louca. Está sim. Mas quando você acreditar na realidade, vai ser mais fácil. Eu só peço para você não conversar com meu irmão. Ele continua zangado. Meu irmão é rebelde. Dinah muda de assunto e pergunta onde é a saída daquele lugar. Mas Natália explica que não sabe como entrou ali, porém sabe que aquele lugar é infinito. E ali, eles ensinam e orientam todo mundo para que todos possam recomeçar a viver. Sem paciência, Dinah acha que realmente a mulher é louca, mas ela continua falando e diz: se você se esforçar e evoluir, talvez eles deixem você rever a sua família, voltar à terra, sabe? Eu nunca consegui, ainda não consegui. Pare de me olhar assim. Eu não sou maluca, eu não sou louca. Convencida de que Natália está completamente pirada, Dinah dá uma desculpa e trata de se mandar dali, e corre até Daniel, dizendo que a mulher é completamente louca. Daniel tenta explicar que Natália é um espírito melancólico e coisa e tal, mas a mulher não quer saber e diz que todo mundo que está naquele lugar não bate bem da cachola, cada vez mais convencida de que realmente está em um manicômio. O irmão de Luz continua tentando convencer Dinah de que é ela quem não quer enxergar a verdade, mas não adianta, e a mulher, cada vez mais apavorada, diz: eu só acho que essas pessoas, os doentes, os dementes, não deveriam conviver com as pessoas normais. Eu sou uma pessoa normal. Eu posso até ter tido uma perturbação. E daí, o Dr. Alberto e os meus irmãos tenham resolvido me internar. Mas eu não sou louca. E fica ainda mais apavorada quando o irmão de Natália resolve literalmente pegar no pé dela. Paulo, então, resolve puxar assunto e quer saber se Dinah chegou há muito tempo, mas ela tenta se desvencilhar do sujeito. Porém, ele a segue e diz: eu cheguei há muito tempo. Eu acho que sim, né? Mas às vezes eu acho que foi ontem. Dinah decide dar mais uma caminhada pelo lugar, tentando lembrar por que a família resolveu interná-la naquele manicômio. Enquanto isso, na terra, Raul diz a Tel que Estela precisa mudar de atitude, pois Maroca precisa da filha mais do que nunca. O arquiteto tenta contemporizar, lembrando que a cunhada está sofrendo e cada pessoa reage de uma forma diferente aos lutos. Mas não adianta. Indignado, Raul diz: você sabe qual é a última dela? Ela agora enfiou na cabeça que se eu não tivesse pedido a Dinah para acompanhar a Andressa, nada disso teria acontecido. Tem cabimento? E Tel, tentando acalmar o amigo, diz: ela está transtornada, Raul. É claro que não tem cabimento ela te culpar pela morte da Dinah. A Dinah adorava vocês, e vocês adoravam a Dinah. Ela não ia gostar nada de ser pivô dessa discórdia aqui. Mas Raul não se convence e diz: e é preciso não esquecer que a Dinah morreu numa praia deserta procurando a Bia. Se a Estela está querendo que eu jogue isso na cara dela, é exatamente o que eu vou fazer. Estela aparece na sala, dando as orientações sobre a casa para Maria.
Mas Raul chama a irmã para uma conversa, dizendo que acha que chegou a hora de colocarem um ponto final naquela situação, que está insustentável. Tentando argumentar com a irmã, Raul diz: "Você deixar de falar comigo não vai nos levar a lugar algum. Esse é o momento em que deveríamos estar unidos. Só sobramos nós dois. O Alexandre morreu. A Diná morreu. Mas Stella não quer saber e começa a gritar, culpando o irmão, e diz que foi por causa do egoísmo dele que Diná subiu naquele avião e teve a primeira crise de angina, que acabou levando a mulher, depois de algum tempo, a falecer. O bate-boca entre os dois fica cada vez pior e Theo tenta evitar o pior, mas Raul não se controla e joga na cara da irmã. Está bom, eu fui egoísta sim, eu assumo. Agora entre nós dois, você foi mais egoísta do que eu. E se eu tenho culpa, a culpa maior é tua. É sua sim, senhora. Quem é que telefonou para a Diná chorando porque o Ismael queria levar a Bia para a Europa? Quem? Você sabia que a Diná não podia se aborrecer? Sabia que a saúde dela estava frágil e você se preocupou com isso? Nenhum minuto. Depois daquele aborrecimento, porque a Bia sumiu, a Diná ficou culpada, ficou obcecada em encontrar a menina. O que a Diná estava fazendo naquela praia deserta? O que, Stella? Ela estava cuidando da minha vida ou da tua? Stella começa a gritar, mandando o rapaz calar a boca, mas Teodoro perde a paciência e se mete no meio dos dois, dizendo que chega de discussão e comenta: "Vocês estão discutindo uma coisa que não tem o mínimo sentido. Pomba, vocês estão ficando loucos? Chega! É isso. A Diná adorava vocês. Vocês amavam a Diná, gente. Vocês estão ficando malucos?" Raul, dizendo estar de saco cheio de tudo aquilo, decide se retirar, e Stella começa a chorar novamente, enquanto o arquiteto tenta acalmar a cunhada, dizendo que Diná não iria gostar de ver os irmãos brigando daquela maneira. E enquanto Sininha se vira nos 30 para atender todo mundo, Carmen comenta com Lisa que Adonai ficou decepcionado com a cirurgia, pois achou que ia ficar totalmente bom apenas com aquela operação. Mas os médicos já explicaram que o tratamento é longo. Carmen muda de assunto e quer saber como anda o romance entre Lisa e Theo. A cabeleireira comenta que os dois estão muito bem, mas acha que Diná sabia que ia morrer logo, pois, no dia em que foi jantar na casa da mulher, percebeu que ela estava tentando aproximar a moça de Pati. No além, Diná encontra novamente André, e diz que quer conversar com ele, e diz que já descobriu que aquele lugar é uma casa de saúde para doentes mentais, e quer ir embora. O mestre pergunta se Natália chegou a conversar com ela e Diná, dizendo que o cara não deveria deixar doentes mentais perigosos, soltos por ali, e completa, afirmando que a mulher disse a ela que, naquele lugar, estão todos mortos. E André então responde: "E onde é que está o perigo? Tudo o que ela disse é verdade. Você está demorando a aceitar porque não acreditava em nada, nem na existência de Deus. Se acreditasse, seria mais simples. Você vive, é verdade, mas deste lado. Aqui, você tem o corpo do espírito e o espírito não morre. Você devia acreditar nisso, porque o nosso dever aqui no nosso lar é esclarecer. Eu estou falando com uma pessoa lúcida e adulta ou com uma criança mimada? Escuta aqui, Diná. O que está impedindo o teu entendimento é o materialismo. No momento em que você admitir que existe uma continuação da vida depois da morte do corpo, que o espírito é imortal. Mas Diná perde a paciência e deixa o mestre falando sozinho. Stella chega em casa e pega Teodoro dando comida à filha. Mas, assim que a garotinha sai para brincar com a babá, comenta com o rapaz que a menina perguntou pela mãe. Mas eles continuam dizendo que Diná está viajando. A mulher começa a chorar, dizendo que as coisas estão muito difíceis e coisa e tal. Mas Theo diz que quer pegar a filha durante o final de semana, para ficar um pouco com a menina. Ele ainda aproveita para dizer que precisa falar sobre um assunto que o está deixando muito triste e quer saber o porquê de tamanho desentendimento entre ela e Raul. Mas Stella prefere evitar a conversa. Stella resolve então falar com a mãe e dizer que Theo chegou para almoçar com elas. Mas Maroca está inconsolável, porém avisa que vai falar com o genro de qualquer maneira. Bia aparece e a mulher começa a se culpar pela morte de Diná, dizendo que sabia que a irmã estava doente. Mas mesmo assim, despejou seus problemas em cima dela e Bia responde: "Mãe, sempre foi assim. Todo mundo fazia isso, mãe. A tia Diná gostava de tomar a frente de tudo. Ela gostava de ser assim. Acho que ninguém tem culpa, não. Eu aprendi muitas coisas com o Igor, mãe. Ninguém tem coragem de assumir uma perda, sabe? Só o tempo faz a gente aceitar. O Igor me ensinou a ouvir as respostas dentro de mim mesma." Durante o almoço, Maroca diz a Alberto que está bem e manda ele sair com Stella, dizendo que o casal não precisa se prender por sua causa, e decide deixar a mesa, para voltar à solidão de seu quarto. O médico estranha a atitude da vovó e quer saber se a mulher está agindo com tanta frieza somente com a namorada. Mas Stella diz que a mãe também está tratando Raul da mesma forma. Alberto então critica Maroca, dizendo que ninguém teve culpa da morte de Diná, explicando que todo mundo tem sua hora,
E isso já está escrito, mesmo antes da pessoa nascer. O médico aproveita para dizer que discorda da forma como Stella está tratando o irmão, pois aquilo não faz nenhum sentido. Stella comenta que Raul não fala mais com ela, e o doutor emenda: claro, você foi muito dura com ele. Meu Deus! E logo por causa da Dinah, que sempre fez todo o possível para unir a família. Nesse meio tempo, Guiomar se diverte com Dudu e Nori, que estão a milhão com a história de ser peão. Mas Raul chega e a fazendeira manda servir o almoço, mas Eduardo avisa que precisa voltar para casa, pois Glória está esperando e ele ainda precisa fazer o dever de casa. Sozinho com a esposa, Raul entrega a Andressa as listas de passageiros de todos os voos saindo do Rio de Janeiro para a Europa dos últimos 15 dias e conta que Tainá não consta em nenhuma delas. Para completar, o rapaz diz: isso quer dizer que ela mentiu a respeito da viagem e com certeza mentiu a respeito do filho também. Guiomar tenta se meter no assunto, mas Andressa pede à mãe que não diga nada, avisando que não quer comentar sobre aquele assunto, e ainda diz que não quer ficar ali. A mulher, transtornada, convida o marido para almoçar fora, e Guiomar se mete novamente e diz que Francisca fez soufflé de queijo, o qual ela gosta tanto, mas Raul é mais rápido e diz: não seja por isso, dona Guiomar. Eu levo a minha esposa para comer num restaurante francês. Andressa, então, manda o marido não demorar, pois está morrendo de fome. A fazendeira tenta novamente fazer a cabeça da filha, dizendo que ela não deveria confiar em Raul, e coisa e tal. Mas a moça avisa: pois eu confio no meu marido, e eu quero começar a vida nova com ele, sem a interferência de ninguém. Você entendeu, mãe? Raul decide corroborar com a esposa e diz: a senhora escutou o que a Andressa disse, não escutou? Nós vamos começar a vida nova sem interferência de ninguém, muito menos da senhora. A senhora sabe muito bem do que estou falando. Foi a senhora quem armou essa história com a Tainá. Mas pode ficar tranquila. Da minha boca, a Andressa não vai ficar sabendo nada. Agora, eu lhe dou um conselho. Um aviso, dona Guiomar. A senhora conhece bem a filha que tem. Quando a Andressa descobrir as suas safadezas, ela nunca mais vai lhe perdoar. Nesse meio tempo, Dinah continua batendo cabeça no além e conversando consigo mesma, acha que André é tão maluco quanto qualquer um ali. Carlota aparece, perguntando se ela conseguiu falar com o mestre, e a mulher, irritada, diz que sim e acaba se dando conta de que todo mundo ali é prisioneiro. A garota rebate, dizendo que a galera naquele lugar é livre e pode andar por onde quiser. Mas Dinah, cada vez mais irritada, responde: olha aqui, garota, eu estou tão viva quanto você é, como qualquer outra pessoa que esteja andando por aqui. Eu me recuso a aceitar essa maluquice toda. Os meus sentidos estão vivos, eu estou viva. O que vocês estão pretendendo com tudo isso? Escuta aqui, garota. Você vai mandar chamar a minha mãe, o meu irmão, o Dr. Alberto, imediatamente. Eu estou viva e quero continuar assim. Eu tenho um monte de coisa para fazer antes de morrer. Fica sabendo que eu tenho um monte de gente que precisa de mim, está? Eu tenho que estar perto deles, cuidar da minha mãe. Eu tenho uma filha, sabia? Uma filha pequenininha que precisa da minha orientação. Depois, eu até posso morrer, porque a minha vida, do jeito que anda, está péssima sem o Otávio. Carlota, então, quer saber quem é Otávio, mas Dinah, revoltada, diz que não vai explicar mais nada e vai embora novamente. Cada vez mais desesperada, Dinah tenta encontrar o portão de saída daquele lugar, perguntando inclusive a Daniel como pode fazer para sair dali. Ela resolve até propor um trato aos irmãos de luz, garantindo que, se ele a ajudar a ir embora, pode levá-lo até sua casa. Mas o cara diz que sua casa é ali. Dinah, então, começa a rir e pergunta aos rapazes se ele acredita mesmo que está morto, e Daniel responde: a morte não existe, é apenas uma viagem. De repente, Dinah se lembra das palavras de Otávio, quando ele revelou que ia fazer aquela viagem sem volta. Enquanto isso, Tato continua tocando o terror com seus amigos na chácara do falecido. Agora, a farra é na piscina. Na cozinha, Glória reclama com Dolores, dizendo que, apesar de já ser tarde, Tato não quer que sirva o almoço, e a empregada comenta que a casa está uma bagunça e que Johnny não vale nada. Dudu resolve dizer aos irmãos que quer almoçar, mas Tato manda o garoto almoçar sozinho e começa a pegar no pé do menino, dizendo que ele parece um bebezão. Nesse meio tempo, Júlia comenta com André que Dinah não consegue aceitar sua nova realidade. Daniel completa, dizendo que a mulher é materialista e teimosa. André então explica: é que admitir que não está mais entre os vivos vai mexer em tudo o que ela sempre acreditou. Vai ter que repensar, começar tudo de novo. O que a gente pode fazer é tentar diminuir a ansiedade dela, não é? Ela sempre foi assim, o esteio, a segurança daquela família. Fez tudo por eles. Foi muito dedicada. Eu vou falar com ela. André, então, encontra Dinah triste, sentada em um canto do jardim, e a mulher confessa que está procurando uma saída, mas não consegue encontrar.
O mestre insiste em dizer que ali é um lugar de recuperação e coisa e tal, mas Dinah insiste com a ideia de que ainda está viva. André explica que ela realmente continua viva, mas não está mais na Terra e diz: tanto é assim que você não sente mais dores. Por quê? Porque meu corpo espiritual é saudável, é perfeito. Estou só querendo te ajudar. Sabe, Dinah, tudo é mais difícil quando não se tem fé. Você foi uma criatura caridosa. Mesmo não acreditando em Deus, sempre viveu dentro de suas leis. Foi justa, foi caridosa, boa filha. E nós queremos te ajudar. Sabe, nós estamos a serviço do bem. Aconselhamos aqueles que fazem o bem. Nós vamos mostrar e provar tudo o que estamos dizendo. Dinah, todos nós temos uma missão a cumprir quando renascemos na Terra. E a sua missão foi cumprida, encerrada, no exato momento em que você encontrou a Beatriz, a sua sobrinha. Se você tivesse se preparado com o Alberto, talvez aceitasse com mais facilidade. Aceitar é sofrer menos. A casa de Deus tem várias moradas, e você está numa delas. Tenha calma, minha filha. Você vai ter as provas que tanto deseja. Dinah encontra novamente Natália, e acaba se dando conta de que Paulo é irmão da mulher, que explica: ele chegou aqui um pouco na minha frente. Eu te contei. Eu morri de pneumonia, e ele foi baleado. Mais uma vez, a mulher pergunta aos irmãos se eles realmente acreditam que estão mortos. E por mais que Natália diga que sim, Dinah não se convence. Júlia, observando a recém-chegada de longe, comenta com André que ela continua confusa. Mas o mestre avisa que já determinou o que deve ser feito e a mulher vai ter a prova que deseja. De repente, Dinah, que está simplesmente indignada com a situação, vê Otávio caminhando do outro lado do lago e os dois acabam trocando olhares. Segundos depois, os dois correm para se encontrar e, com um abraço apertado e muitos beijos, selam aquele reencontro.